Paz de nosso Senhor, paz de nosso Salvador Jesus Cristo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do pastor Abimael Júnior. Você é bem-vindo para assistir conosco este vídeo e já deixa aquele like, compartilha, não custa nada. Você está hoje aí talvez assistindo e não custa nada, tá vendo aqui embaixo? Deixa um like, ajude o canal, você é uma bênção. Você é uma bênção, amém? Deixa um like, compartilha e ajude o nosso canal. Eu quero falar hoje sobre você, pai, é um exemplo. E o que é ser um exemplo? É justamente ser observado, né? O pai, ele é observado, ele é visto principalmente dentro do seu lar, né, onde é o lugar que ele mais convive ali no ciclo da sua família. E ele, mais do que nunca, representa o próprio Deus, né? Assim como Cristo é o cabeça da igreja, você, pai, é o cabeça do seu lar. E eu quero hoje dizer que você é um exemplo. E a pergunta é, o que é que você tem semeado? Qual é o seu testemunho? Qual é a sua fé? Qual é a forma que você tem aplicado a sua jornada, a sua vida, para refletir um exemplo como espelho aos seus filhos? É bem verdade que eu tenho dois textos e eu quero elucidar esse texto aqui como prova de que Deus nos deu a graça para podermos ser um exemplo. Quando nós olhamos para o texto de Gênesis, nós observamos que Deus ali, no capítulo ali, primeiro, alguns versos lá na frente, nós vemos que Deus deu a Adão a incumbência de uma responsabilidade. E disse a Adão, Adão, você a partir de agora recebe uma ordem para não comer do fruto, melhor, do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Você não pode comer. E é bem verdade que Adão omitiu essa responsabilidade. E foi aonde levou ele a pecar contra Deus, a errar, a desobedecer, e acabou sendo ele e sua esposa expulsos do jardim, do paraíso, do lugar das delícias celestiais. A desobediência, quando parte principalmente da vida do pai, ele acarreta, sobrejuga o seu lar. Todo conflito, às vezes, é bom analisar dentro do nosso lar, porque o pai representa mais do que nunca alguém como figura principal de toda a administração, de todo o legado da sua família. Falo aqui com você, pai, soldado, guerreiro, você que luta, acorda cedo, chega tarde, passa o seu dia fora, lutando, trabalhando. Deus tem uma recompensa para você. Você que luta servindo a Deus, confiando no Senhor, mesmo nas fragilidades da vida, nas percas, mesmo nas fraquezas espirituais, você tem procurado a manter uma vida com Deus. Pode ter certeza que essa palavra que eu trago para você é uma palavra profética. Deus te dará uma recompensa. Em rápidas palavras, trago aqui um testemunho de que meu pai, que descansa no Senhor há mais de 15 anos, possivelmente, meu pai foi um homem que deu total exemplo. Meu pai demonstrou ser saudoso pastor Abimael Paulo Prudente, onde hoje, por orgulho, um orgulho espiritual, grato a Deus por isso, um orgulho que não me deixa perder jamais esse equilíbrio, né, de humildade, mas me orgulho sim de ter o nome do meu pai. Eu sou o pastor Abimael Paulo Prudente Júnior e carrego este nome com muito orgulho. Meu pai ensinou-nos, aos 5 filhos, a viver temendo ao Senhor, a viver uma vida regada de obediência, porém semeando e plantando
e fazendo ali todo o processo de discipulado, ele deixou um legado. E hoje nós assumimos esse legado. É claro que durante esta jornada, meu pai chorou, sofreu, passou por processos que não vale a pena nem deixar aqui notado nas minhas palavras, que dói muito no coração, pelos caminhos que nós desviamos, principalmente eu, desobedecendo, sendo rebelde. Mas o meu pai, mesmo não estando aqui, hoje colhe em nós o fruto da sua posição, o fruto da sua obediência, o fruto do seu exemplo, do seu legado. E esse tema é: pai, você é um exemplo. O que você está fazendo para os seus filhos se espelharem em você? Para sua esposa dizer que você é uma pessoa abençoada, que você é um pai que dá orgulho para os seus filhos, para a sua família. E meu pai, ele deixou, hoje, por graça e misericórdia, os 5 filhos estão na presença de Deus. O inverno passou, a tempestade foi embora, o tempo da angústia, das lágrimas, e a colheita chegou. Mesmo não estando em vida, hoje nós estamos aqui. Porque o que vale, na verdade, ainda que ele não possa ver, é a promessa vindoura de que nós um dia nos encontraremos na glória. E eu tenho certeza que naquele dia ele vai estar procurando nós lá. Cadê os meus filhos? Ainda que não com sentimento de filho, mas nesse raciocínio intelectual que não se apartará de nós, a lembrança de pessoas que, segundo o texto de Lázaro e Rico, são pessoas que nós queremos que esteja conosco no céu. Meu pai estará, nós vamos lutar por isso, porque foi a semente que ele plantou. E a pergunta é: qual é o exemplo que você está dando para os seus filhos? Hoje nós estamos numa geração muito moderna, uma geração pós-moderna, uma geração de pais que realmente tem se enfraquecido com relação aos ensinos tradicionais dos nossos patrícios, nossos pais, que principiaram todo aquele ensino de educação, de ética, de moral, que construíram toda aquela eficácia de obediência e mostraram aí durante bom percurso das gerações que vale a pena ensinar o seu filho no caminho que deve andar. Não isentar a vara da correção, Isso é fato legal dos pais, Não provocando a ira, mas ensinando seus filhos a viver uma vida de obediência, tendo a rédea, tendo o cajado, sendo uma autoridade, não autoritarista, mas uma autoridade espiritual dentro do seu lar. O texto que eu vou ler reflete muito sobre essa questão. Provérbios capítulo 20, verso 7, Salomão escreve e diz: o homem justo leva uma vida íntegra, e como são felizes os seus filhos. Então toda a repercussão da felicidade da sua casa, dos seus filhos, toda a colheita da sua casa, dos seus filhos, estão baseados na sua liderança, na sua administração, naquilo que você impõe como regra de obediência, de uma boa educação, de uma boa criação. Se o seu filho vê você falar palavrão, ele já aprendeu, porque uma criança, ela aprende mais do que qualquer ser humano. Ela está naquela fase de curiosidade, tudo que se joga ao ar, ela capta e pega como aprendizado. Então, se você xinga, ela vai xingar. Se você é neurótico, ela vai ser neurótica. Se você é fofoqueiro, ela vai ser fofoqueiro. Se você é murmurador, ela vai ser murmurador. Se você não agradece, ela não vai agradecer. Se você é nariz em pé orgulhoso, vai ser. Não que isso é um contexto geral e de que tudo pode acontecer, de que seus filhos acompanharão a sua genética de criação. Porém, segundo a anatomia ou a antropologia, a ciência que estuda o homem, diz que o filho ele herda cerca de
40% só da sua própria natureza. Os 70% da natureza, ela é trabalhada pelos pais. Aí você pode observar a responsabilidade que nós temos, principalmente você que está me assistindo, você tem de criar o seu filho debaixo do temor de Deus e da obediência. Então, se você tem um lar em trevas, seus filhos viverão esse lar. E é raridade quando, no meio desse contexto geral, os filhos, eles vivem abençoados, né? Num contexto de trevas, os filhos vivem degladiando. Então eu parabenizo você que tem procurado a viver uma vida de exemplo. Uma vida de exemplo. Parabéns, seja glorificado o nome do Senhor e que você continue assim. E você que tem perdido a rédea, está me assistindo, tem perdido essa graça de dar exemplo para a sua família, para os seus filhos, né? Que Deus possa te alcançar e te libertar, te dar graça, te dar sabedoria, né? Tirar você dessa situação e você ainda antes de morrer deixar o seu exemplo de um pai que teve um testemunho mesmo em momentos difíceis, mas que procurou se consertar na presença de Deus. É claro, ninguém é perfeito, mas não dá para viver uma vida toda, né, perdendo e sendo um mau exemplo para a sua família. Então eu deixo aqui esta palavra do Senhor para o teu coração, porque a integridade do pai, a integridade, uma vida justa, né, traz riquezas eternas para os seus filhos, para a sua família, né? Então, às vezes é importante entender que vale a pena abrir mão. Se é que nós amamos nossos filhos, a nossa família, nós abrir mão de coisas que para nós parecem importantes, mas que no final prejudica e compromete um legado. E Deus está te dizendo que você é alguém que Ele confiou um legado, uma história de exemplo. Tá? Seja um exemplo. Feliz Dia dos Pais, que Deus possa te encorajar, Deus possa te dar força, te enriquecer, te sustentar, que o Espírito de Deus possa te direcionar, tirando as angústias, te dando saúde, fortalecendo, te dando sempre estratégia para trazer os seus filhos desviado dessa geração pós-moderna, fria e calculista, que não tem mais pudor, respeito e nem vergonha. Uma geração, e não generalizo, é claro, mas na maioria, uma geração de pais que abriram mão para agradar os seus filhos, deixando eles fazer o que acham e o que quer. E toda criação que se começa bem, ela continua bem, termina bem, mesmo que haja alguns declives e aclives, né? Mas toda criação que já começa, ela já começa fora de um temor de Deus, de uma graça de Deus, de uma obediência, ela gera um problema maior futuramente para você resolver. Então aproveite hoje para reaver a posição que você tem estado com seus filhos, com a sua família, dentro do seu lar, e retome, porque Deus é fiel para dar a rédea nas tuas mãos novamente. E você, pai, que tem sido um exemplo, Deus abençoe. Continue assim. Grande abraço. Deus abençoe sempre, sempre, sempre a sua casa, a sua família. Amém? Deus abençoe. Feliz Dia dos Pais. E você assistiu até o fim? Deixa um like e diz, pastor, assisti até o fim. Tamo junto. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Pai, você é um exemplo.